This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, Bruna, como você tá? Oi, pessoal, como vocês estão? Você nunca me cumprimenta, né? Tipo, a gente nunca se cumprimentou, né? É porque a gente se fala antes, né? É verdade, a gente fica aqui fofocando, esquece. Gente, antes de tudo, não, você não está vendo duplicado, né? Este episódio já aconteceu, mas a gente resolveu refazer ele, porque desde que a gente fez, há muito tempo atrás, a Jéssica tinha um microfone ruim e uma internet pior ainda. Uhum. E também foi lançado o livro sobre o caso, que agora a gente usou, né, pra melhorar na o roteiro. época tinha lançado em inglês, mas a Lei não sabe inglês. Eu só consegui acesso a uns trechos, né? E agora a gente consegue ter acesso a agora tivemos o livro todinho em português. E também porque vai sair o filme na semana que vem. Isso. Então, no dia... Que dia que é? Dia 8, se eu não me Dia engano. 8. E vai ser em 2 partes o nosso roteiro, né? Então... dia 9, amiga. Dia 9? Bom, dia 9. Então, vai sair um agora no dia... hoje, né? No caso, dia 1º. E o outro episódio no dia 8. Então, no dia 9, vocês já vão poder assistir o filme. A gente também vai assistir pra ver como é que eles vão... o que a mais eles vão colocar, né? Mas aproveitando tudo isso, então, a gente resolveu refazer este roteiro. E espero que vocês gostem, porque a gente tá aí um projeto que a gente quis fazer há muito tempo, né? De refazer alguns casos, e esse é o primeiro que a gente refaz mesmo. E tenho inclusive, se vocês tiverem... gosto do, sei lá, do 5º episódio, que você sabe que a Bruna odeia. Aí, fala pra gente que dependendo a gente pode reescrever, faz de novo. Enfim. Sim, fazemos. Fazemos, né? O português tá em dia. Não sei como é que fala. Fazemos? Faremos. Fazemos tá errado? Fazerão, não sei. Deixa eu ver. Fazemos deve estar bem errado. Não, fazemos tá certo, amiga. Fizemos, pronto aí. Não, mas fazemos... O mais errado de todos. Isso, gente. Jornalistas. Duas jornalistas. Bom, eu tenho 2 recados rápidos. O primeiro é mandar um parabéns super especial pra Cassandra, que é a nossa apoiadora, que está de aniversário dia 31. Parabéns! Para nós é amanhã e para você que está ouvindo foi ontem, então fica aí o negócio temporal, né? O bug temporal. E parabéns, toda a felicidade do mundo. Ela que é a mamãe do Baby 1001, né? Pra quem não sabe. Sim, nosso Baby 1001. O Baby 1001 e o Owen, né? E fica aí então, parabéns, felicidades. E o outro recado, gente, eu quero que vocês me falem, porque assim, a gente tá há um bom tempo querendo fazer um negócio que é pegar notícias bizarras e comentar, sim, exatamente como The Last Podcast on the Left, porque eu sou fã e eu gosto disso, mas a gente não quer fazer como episódio, né, até porque a gente não pode fazer coisas exclusivas, mas eu queria fazer em live, então, na Twitch. Então, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham uma boa ideia a gente se encontrar a cada 15 dias ou uma vez por semana, vocês decidem, tá? Você decide, essa pros velhos.
E aí, qual seria o dia mais legal também? Eu acho que à noite é um bom horário, né? E aí eu tava pensando na terça ou na quinta-feira, que acho que final de semana não vai rolar muito. E a gente conseguiu recuperar agora a nossa conta da Twitch, então, unindo o útil ao agradável. Me digam aí o que vocês acham. Pode ser mais cedo, sim, tipo final da tarde, eu acho bacana, né? Que o pessoal tá chegando em casa, enfim, né? Que não está no trabalho. E é isso. É tipo a gente pegar notícias e comentar também a atualização de casos, né? Que a gente já fez, dar indicação, enfim, e eu quero conversar com vocês, né? É isso. Então, fica aí, comenta aí, deixa nos comentários. Se quiser mandar e-mail com sugestão também, mande pra gente. Mas tá aí essa ideia até a metade de fevereiro, eu acredito que a gente já vai começar a fazer. Eu vou começar a fazer. E é isso. Mais um recado agora sobre o episódio. É um lembrete, né, de que esse caso, o conteúdo desse episódio pode engatilhar pessoas pretas por falar do racismo de maneira extrema e gráfica, porque, como vocês sabem, quem ainda não ouviu, né, o outro episódio, agora vai ouvir pela primeira vez, esse é um caso extremo de racismo, né? Então fica aí o aviso. Tem mais alguma coisa, Jéssica? Não, é isso mesmo. Então, bora lá que vai ser longo, já avisei que é em 2 partes, e bora para o episódio de hoje. A Mami Elizabeth Till Mobley, ela nasceu na pequena cidade de Delta, no Mississippi, em 1921. Quando ela tinha 2 anos, a sua família se mudou para Argo, no Illinois, e a mudança era parte da grande imigração de famílias negras das regiões rurais do sul para o norte, a fim de escapar da violência, falta de trabalho e também pelo tratamento desigual por conta da raça perante a lei. Mais para frente a gente vai dar mais detalhes, né? Mas como vocês sabem, os Estados Unidos, né, viveu num apartheid gigantesco, né? Principalmente no sul, onde as pessoas negras tinham aí toda a sua cidadania negada, né? Então, a casa da mãe da Mami era usada como pensão temporária para os negros recém-chegados na cidade. E quando ela tinha 17 anos, a Mami começou a namorar o Louis Till, que era um homem também negro, que tinha a mesma idade que ela. E o Louis cresceu órfão, desde criança ele trabalhava e nos tempos livres também ele era boxeador amador. Então, no início, a família dela desaprovou o relacionamento porque acharam que ele era sofisticado demais para ela. O que é que isso significa, né? Nos anos 30, vai saber. E os dois se separaram, mas por persistência do Louis, eles relataram se casando em 14 de outubro de 1940, aos 18 anos. Ela engravidou logo de cara, o que gerou um refalatório na vizinhança. Antes mesmo de nascer, o futuro bebê era apelidado de Bubu, né? Que é um apelido que levou pra vida. O único filho desse relacionamento, Emmett Louis Till, nasceu no dia 25 de julho de 1941, de um parto difícil, pois estava sentado, causando muita dor à Mami. A complicação do parto resultou em cicatrizes no bebê por causa dos instrumentos usados e um joelho bem machucado. Isso fez com que Mami ficasse com a saúde abalada por meses, mas Emmett era uma criança saudável, né? Tipo, até os médicos acharam que ia dar algum problema, né, futuro, mas deu em nada. Nesse período, seu marido não foi uma única vez visitar o hospital para ver a mulher, né? Um cara parceirão. Né, nessa época era pior ainda, né? Se hoje em dia os caras já são meio assim. Uhum. Né? Naquela época, tipo, o cara só via o filho quando chegava em casa, né? Criança. Sim. O bebê tinha pele muito clara, cabelos alourados e olhos azuis. De acordo com Mami, a vizinhança logo suspeitava do leiteiro ou do sorveteiro. Gente. Mas depois, com o tempo, a pele da criança começando a escurecer e seus olhos ficarem castanhos, não houveram mais dúvidas sobre a paternidade de Emmett. Gente, quando a criança nasce, é normal. Meu pai tem foto dele nenenzinho. Meu pai, gente, preto que é tinto, né? Foto dele nenenzinho de cabelo meio loirado, sabe? Foto preto e branco, assim, loiro mas mesmo. Porque, tipo, não dá... A criança tava no útero, gente, sabe? Ela
né? Existe um lance que, tipo, não sei, pelo menos na minha família a gente fala que é o tempo da criança firmar a cor, sabe? A gente fala, é branco ou preto? Espera firmar a cor, daí a gente conclui. E tipo, tanto que falam, né? Tipo, não dá pra saber a cor do olho da criança até passar uns dias também. Sim. Porque quando nasce, sempre a maioria dos neném tem olho clarinho, né? Exato. Enfim, normal, né, gente? A melanina vai se fixando, pegando cor no corpo. O Louis, ele não gostava que a mulher ficasse tanto tempo com a mãe após o nascimento do Emmett, porque ele queria chegar em casa com o jantar esperando, olha só. Que ótimo, né? A mulher recém pariu e ela não pode ficar com a mãe dela ajudando a criança. Sim, né? Fora que ela tinha uma ligação muito profunda com a mãe dela, né? Sim, tipo, ao longo da história dá pra ver que é uma ligação muito forte as duas, sabe? E se ele chegasse e não visse a Mami, quando ela voltava, ele mostrava o seu lado violento. Então, ao saber de uma infidelidade do marido, claro, né? Porque geralmente homens violentos estão nem aí pra fidelidade, né? Eles só cobram da mulher. A maioria é infiel. A Mami, então, ela pediu a separação do Louis em 1942. E aí ele, enfurecido com ela, sufocou ela até quase ela perder a consciência. E aí ela reagiu jogando água fervente nele. Daí, depois dessa situação de violência, a Mami, ela conseguiu uma ordem de restrição do Louis para ela e o filho. E ele tentou aproximação com ela diversas vezes e, por violar a ordem, o juiz forçou ele a escolher entre o alistamento no exército ou a prisão. Nisso, a Mami começou a criar o Emmett sozinha com sua mãe e com a pensão do Louis, que na época eram $22 mensais. E tipo, era um dinheiro mais seguro, porque era diretamente o exército, né, que mandava pra ele. Sim, sempre ia cair na conta, né? Tipo, Exato. Não tinha como ele não pagar, era descontado direto, né? Sim. E a Mami fala que nessa época, assim, né, quando o filho dela era muito criança, acabou que ela também era meio infantil, então, tipo, ela falava que a avó dela tava com 2 filhos, sabe? Poxa, ela tinha 19 anos, né? Tinha 19 anos. 20 e poucos ali, quando separou, Exatamente. então ainda é uma criança, uma jovem, né? Tipo, ainda é adolescente. Exato. Fora que é diferente, né, o conceito de inocência, sabe, que a gente tem. Sim. Ao entrar no exército, Louis Chiu serviu na campanha italiana, que na Segunda Guerra Mundial consistia na operação dos aliados e do eixo na Itália e ao redor dela. Louis foi preso pela polícia militar juntamente com outro soldado acusado de assassinar uma mulher italiana e estuprar outras 2, em Civitavecchia. Foi submetido à corte marcial, um processo legal militar semelhante a um tribunal civil. Junto com outro soldado, foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. A sua execução aconteceu no Centro de Treinamento Disciplinar do Exército dos Estados Unidos em 2 de julho de 45, poucas semanas antes do aniversário de 4 anos de seu filho. Mami Chiu só foi informada de que a morte de seu marido foi, entre aspas, devido a má conduta intencional. E aquela coisa também é que, tipo, é um relato que não dá pra dar 100% de certeza que ele cometeu mesmo esse crime, porque muitas vezes dentro do exército, né, principalmente o exército norte-americano, eles colocavam os negros para serem bodes expiatórios de crimes militares, entendeu? Até eu ia comentar, quantos homens brancos não devem ter feito isso aí que ele fez e nada aconteceu, sabe? Porque a gente sabe que na guerra, né, os caras realmente acontecia muito estupro. E é aquela coisa também, né? Os negros no exército americano na Segunda Guerra eram bucha de canhão, né? Tanto que eles eram enviados na linha de frente. Tipo, foi meio que aconteceu aqui na Farroupilha, né? Eles eram colocados em posições que tinham alto risco de morte. Exato. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha. Para quem não sabe, procura sobre os lanceiros negros, que, né, foram homens negros que receberam a proposta de que se eles lutassem, né, na guerra, eles iriam receber a liberdade, né, não iriam mais ser escravizados. E o que aconteceu, eles eram enviados justamente para ir nas piores posições, né, lá na frente, para ser bucha de canhão. Então, realmente, não dá para saber se ele fez isso mesmo, apesar de ele ser um homem violento, né, de ele ter agredido a Mami quando eles eram casados e tal, mas enfim, né, nessa época aí não dá pra
confiar muito no relato, né, sobre pessoas negras, assim, do que elas fizeram de errado, né? Não que não pode ter feito nada errado, né, gente? Não é isso. Mas é que, né? Sim, não foi esse sentido. Exatamente. Quando tinha 6 anos, o Emmett contraiu poliomielite, que o deixou um menino com gagueira e constante e os tornozelos fracos, né? E foi uma época muito difícil, né? Porque a polio matava muito facilmente as crianças. O menino e sua mãe, né, depois que ele se recuperou, se mudaram para Detroit e em 51 ela conheceu e se casou com Pink Bradley. Emmett sentia muita falta de casa e de Chicago, então voltou a morar com a sua avó. Depois, seu novo padrasto e sua mãe também voltaram para Chicago. A Mami terminou o casamento em 52, então seu ex voltou para Detroit, né? Ou seja, foi e voltou. Então a Mami e o Emmett arranjaram uma casa em um bairro movimentado de Chicago, próximo de parentes que eles tinham lá. E em busca de um melhor salário, ela trabalhava como escrituária civil para a Força Aérea dos Estados Unidos, enquanto o Emmett cuidava dos afazeres de casa. Nessa época, o Pink, né, que era o ex da Mami, ao visitá-la, começou a ameaçar ela. E quando tinha 11 anos, o Emmett, vendo essa situação, ele pegou uma faca de açougueiro que estava na cozinha e disse que mataria o ex-padrasto caso ele não se afastasse da sua mãe. Então, apesar de todas as complicações durante a sua infância, a mãe sempre protegeu ele, né? Eles eram muito ligados e ele era tido como uma criança feliz. Ele gostava muito de brincar com seus primos e amigos, amava pregar peças e não tinha medo das coisas. Era uma criança bem extrovertida, assim, né? Ele, Sim. Tipo, pra fora, era bem assim, comunicativo. Né? Comunicativo, enfim. Exatamente. Ele gostava de jogar beisebol e sempre era o centro das atenções porque ele se vestia sempre de maneira elegante. Gente, é muito fofo as fotos dele. Ele Sim. parece... Eu acho tão engraçado criança vestida com roupa social, porque parece sempre um senhorzinho. Não, e tipo, ela mesma falava que o pessoal tirava... Que ele falava que era sempre... Que estar elegante chamava a atenção das garotas, pros amigos dele. Então, tipo, os amigos dele estavam usando, sei lá, qualquer roupa pra brincar. E ele brigava com a mãe que ele queria ser de terno, Botava sabe? calça social. Calça social, sabe? Muito fofo. A mãe dele também disse que ele era muito bom em artes e ciências e era muito criativo. No ano de 55, o Emmett, que na época estava já com seus 14 anos, tinha por volta de 1,63 e era tido como baixo e forte. É bem aquele troncudinho, sabe? Atarracadinho. Atarracadinho. Mami tinha um tio, que também era reverendo, chamado Mose Wright, de 64 anos, que visitou ela durante o verão após o velório familiar, né? Ele foi lá, né, orar e acabou ficando na casa dela. Nesse tempo que esteve hospedado, ele passava o dia contando as histórias de como era morar em Delta, no Mississippi. Ela classificava seu filho como um garoto espírito livre, que amava ficar à hora livre. Então ele ficou muito animado com a possibilidade de se aventurar pelo Mississippi, né? E o tio falava, né, que, tipo, achava legal Chicago, mas que lá era bem melhor, né? Porque tinha natureza, leva as crianças a pescar, sabe? Aquela coisa, né? Correr no mar. Quando ele falou exatamente disso, sobre pescar, o Emmett ficou muito feliz, assim, com a possibilidade, enfim. Criança da cidade, né? Tipo, fica deslumbrada, né? Quando vai pensa no interior, poder correr na grama. Sei lá. Sim. Né? Coisas. A Mami estava planejando já uma viagem com o Emmett para visitar os parentes em Nebraska, mas o menino, animado com as histórias do seu tio, implorou para que a mãe deixasse ele ir com o tio Mose. A princípio, ela não gostou muito da ideia, mas o Emmett, empenhado, recrutou o apoio do resto da família para convencer a mãe, que acabou deixando ele viajar. Tipo, todos os primos dele, alguns primos dele, aí falou, pede pra sua mãe deixar a minha, sabe? Aquela coisa. Então, foi bem isso. Principalmente no sul, né, que essa que era a questão também, o medo dela, é que premiavam as leis de Jim Crow. Leis estaduais e locais que impunham a segregação racial nos Estados Unidos. As leis de Jim Crow e as disposições constitucionais estaduais de Jim Crow exigiam a segregação das escolas públicas, locais públicos e transporte público, e a segregação de banheiros, restaurantes e bebedouros para brancos e negros, ou seja, era basicamente toda uma sociedade dividida. As Forças Armadas nos Estados Unidos também foram segregadas, ou seja,
Uma pessoa negra não poderia frequentar restaurantes, hotéis ou até sentar onde quisesse no ônibus, pois tinha lugares reservados para elas. Ou até mesmo, se uma pessoa negra tivesse sede, ela não podia beber água em bebedouros não destinados a pessoas pretas. Normalmente, esses lugares eram piores, menos conservados ou de menor qualidade. Também até mais caro para desestimular a frequência de negros em determinados locais, né? Tipo... Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que era mais caro. Tipo, você tem um restaurante só pra pessoas negras, mas é mais caro justamente pra, né, pras pessoas não ir com frequência. Exatamente. Porque eles faziam, por exemplo, vamos supor, você tem um restaurante. E aí, tem muitos negros na região. Aí você fala, beleza, eu vou ter que botar aqui, porque às vezes já chegava, sabe? Algumas pessoas acharem que, pelo menos deixa eles comerem. Mas aí você reservava uma área para as pessoas pretas. Então você colocava mais caro, porque nisso você já pelo menos selecionava. Nossa. Né? As crianças não tinham ônibus escolares e os negros eram forçados a viver em determinados bairros e se isolarem fisicamente dos brancos. Era ilegal dizer sim ou não para brancos sem chamá-los de senhor e senhora, e a lei não os protegia vivendo em constante medo. As pessoas eram espancadas só por tentarem frequentar o mesmo lugar ou consumirem dos mesmos produtos, né? Ou seja, obviamente que também isso acontecia também em Chicago, sabe? Em nenhum momento isso não existia. Só que acontece que Chicago, ela já estava um pouquinho mais aberta, até por outras questões, enquanto o Sul, que estava numa questão ainda, saindo do negócio agrônomo, sabe? Onde as pessoas pretas eram trabalhadoras braçais, ainda estava muito mais presa a essas leis de Jim Crow, né? Então... e Chicago é uma cidade bem maior também, né? Então... E onde eles viviam era um lugar periférico, onde a maioria das pessoas eram pretas. Sim. Né? Enquanto lá no Sul tinha uma cidade mescla... pequena, né? Tinha uma mescla maior, só que ter uma mescla não quer dizer que tem segurança, sabe? Sim. Desde 1882, as estatísticas sobre linchamento de pessoas negras estavam sendo coletadas e apenas no estado do Mississippi, mais de 500 negros já haviam sido mortos dessa maneira. Na época em que o Emmett estava indo se divertir nas férias, as tensões raciais estavam em alta por conta da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que tinha acabado com a segregação racial na educação. Inclusive, sugiro ouvir o nosso episódio sobre o pânico satânico, que a gente fala um pouco disso aqui, de o papel das igrejas neopentecostais, né, conservadoras, nessa questão da segregação, que inclusive tiveram pastores que aí... por conta da educação pública, né, acabar com a segregação, eles faziam escolas particulares somente para pessoas brancas, que é uma parte bem curiosa, né, dos Estados Unidos também. E a gente fala um pouco disso lá. E os brancos se revoltavam com isso, né? Ao mesmo tempo que o clima das cidades do sul, que apontavam com a população branca mais racista, estava se tornando mais pesado para as pessoas negras viverem. Então era realmente um barril de pólvora, né? Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, era muita pressão, as pessoas... né, as pessoas brancas racistas estavam putas da cara, achando que estavam perdendo o direito delas de serem racistas. Então era tipo uma tensão absurda, assim. Fora que tinha uma questão também de que, tipo, a violência para com as crianças estava acontecendo também, as crianças negras, né, no caso. Porque eles estavam revoltados que as crianças negras estavam frequentando, poderiam, né, frequentar. Porque ainda estava rolando, né, em trâmite meio tudo isso. Ou seja, o Emmett estava num momento, né, ele nasceu em um momento de completa tensão. Tensão. Eu tô tentando lembrar qual que é o nome... Quando que aconteceu o negócio de Tulsa? Foi em 1921. Foi bem antes. Foi bem antes. Mas enfim, né? Já tava aí, nessa época aí foi... Diariamente tinha alguma coisa assim, né? Matar líder negro, a revolta, enfim. Inclusive, gente, uma série que eu amo completamente... Inclusive tem que ler um livro. Gente, eu tô muito triste que ela foi cancelada, assim. Eu fiquei bem triste, assim. Que é o Território Lovecraft. Porque no Território Lovecraft, né, eles passam nos anos 30. E ele... 30 não, ele passa nos anos 60. Então...
ele remete à questão de Tulsa, né? Através de uma questão fictícia, né? Fantasiosa. Uhum. Remete à questão de Tulsa e também à morte do Emmett Till. É bem interessante. Bom, então na pequena cidade de Brookhaven, em Mississippi, uma semana antes do Emmett chegar, o ativista negro Lamar Smith foi morto a tiros em frente ao tribunal da cidade por uma organização que queria a permanência das leis de segregação. Então, os 3 suspeitos desse crime foram presos de imediato, mas depois foram soltos, porque era isso que acontecia, né? Tipo, prendia só pra acalmar os ânimos, mas depois as pessoas eram soltas, né? Então, o tio Mose, ele prometeu levar o Emmett com o primo Wheeler Parker e seu outro primo Curtis Jones iria mais tarde. A mãe do Emmett alertou ele para se comportar diante dos brancos do Sul, porque lá era diferente de Chicago, que ainda que houvesse racismo, a convivência entre brancos e negros já se tornava mais cotidiana, né, mas não menos racista. A mãe disse que sempre que brancos perguntassem algo, ele deveria falar não senhor e sim senhora. Ela também disse que ao ver uma mulher branca andando em sua direção na calçada, ele deveria passar pelo meio-fio e abaixar os olhos. E se surgisse qualquer tipo de discussão com brancos, ele deveria ser humilde e concordar. Com todos esses alertas, o Emmett falou para a mãe ficar despreocupada, porque ele sabia de tudo isso, e era a primeira vez que ela conversava sobre raça com eles e sobre questão racial, porque até então não tinha essa necessidade, né? Eles viviam... Que ele já sabia, sabe? Ele já nasceu sabendo, ele sabia onde que ele poderia ir, onde que ele não poderia ir, sabe? Tipo, tava lendo que até, por exemplo, sei lá, um pesquisador mesmo fala, né, que provavelmente, talvez, não tenha existido a discussão racial antes, mas ela falava, olha, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode ir até tal bairro, a gente pode ir dessa maneira, sabe? Sim. Mas vendo, né, que ele tava indo pra lá, ela resolveu ter uma conversa mais séria, né, sobre isso. Eles chegaram atrasados na estação, a mãe se despediu dele, ele deu o relógio pra ela, falando que não ia precisar olhar as horas lá. E falou que ia mostrar para todos os amigos o anel de seu pai, que sua mãe tinha lhe dado, né? Porque ela acabou dando o anel que o pai dele deixou. Eles se despediram e ela brigou porque ele não tinha dado um beijo e um abraço nela, pois estava com pressa, falando: como vou saber se vou te ver de novo? Ele perguntou por que ela era tão boba de falar algo assim, deu uma risada e um beijo. Essa foi a última vez que Mamie viu seu filho vivo. Money era uma cidade pequena, assim, é muito triste. Que horrível. Money era uma cidade pequena, próxima a Delta, onde o tio Mose morava. A cidade era tão pequena que tinha apenas 3 lojas, uma escola, um correio, uma descaroçadora de algodão e um pouco mais de uma centena de pessoas como população. No dia 21 de agosto de 55, o Emmett chegou à cidade de Money. Era início da colheita de algodão e sua família trabalhava lá. Mas como ele e seus primos eram pequenos para isso, ficaram brincando em torno das plantações. Atrás da casa de Mose havia 25 acres de plantação de algodão. A família sempre viveu no Delta, sem nunca ter tido qualquer problema com os brancos no local. Então, no dia 24 de agosto de 55, o tio Mose estava pregando na Igreja de Deus em Cristo, de Simone, né, que era a igreja que ele era o reverendo. E como o verão já estava chegando no fim e seus filhos iam voltar para o ano letivo, ele não forçou os garotos a irem para a igreja. Ele emprestou o carro dele, o Ford, recomendando que não fossem mais longe que a loja mais próxima do condado, porque o Maurice ia dirigir, mas ele não tinha carteira. Então, 6 garotos e uma menina resolveram fazer a viagem, desconsiderando o alerta do tio Mose, né? E eles foram até a mercearia do casal Bryant, que ficava a 5 quilômetros de distância. O mercado, então, era do casal Roy Bryant, de 24 anos, e Carolyn Bryant, de 21 anos. E, naquele dia, apenas a Carolyn estava cuidando do comércio, enquanto a cunhada dela cuidava de seus filhos no fundo da loja. A Carolyn era descrita como uma mulher muito bonita e que chamava atenção por sua beleza. Ela nasceu em 1934 em Mississippi. O pai dela era um administrador agrícola e guarda prisional, sendo uma família branca e pobre. Quando ela tinha 15 anos, ela venceu o concurso de beleza da escola, na mesma época que o pai dela sofreu vários derrames que o levaram à morte aos 63 anos. Então, durante a adolescência, quando mudou para uma cidade maior, ela percebeu que os negros deveriam se portar de determinada maneira diante dela, a chamando de senhora, mesmo sendo jovem.
Inclusive, ela conta uma história, assim, de que, tipo... Porque ela morava em fazenda, sabe? Sempre ficou dentro de fazenda. Então, ela tinha algum contato com os negros. E aí, ela diz que percebeu que tinha uma diferença, né? Pelo menos o relato dela, né? Quando um dia, ela tava falando com um amigo dela. E ele ia na cidade. E ela queria ir na cidade. Ela subiu na bicicleta. E esse menino era um negro. E a tia dela começou a gritar e xingar ele. Falar mal dele. E aí, ela entendeu que... Eles deveriam ficar em lugares diferentes um do outro, sabe? Cara, assim que criança aprende, né, gente, a ser racista, tipo, né? Que até então ela não era, né? Ela era só uma criança. E aí ela vê a família tratando diferente o menino porque é negro. Enfim, ela se apaixonou pelo Roy Bryant, que estava no exército, e um dia ela fugiu de casa e se casou com ele. Então eles compraram a mercearia da cidade, compondo o comércio local, e moravam nos fundos da loja. E a maioria dos clientes deles eram pessoas negras, justamente, né, por causa das plantações ali em volta. O pessoal trabalhava no campo e tal, então a maioria dos clientes eram negros. Mas a questão dos clientes, uma coisa importante, né, só porque os clientes deles eram negros não quer dizer que eles tinham uma boa convivência com negros, tá? Não, gente, era só questão comercial mesmo, tipo, né? Exato. Eles só queriam o dinheiro mesmo. Os jovens chegaram na frente do estabelecimento porque eles queriam comprar doces e refrigerantes, mas estavam sem pressa, né? Tipo, até porque lá na frente tinha um monte de coisinha pra fazer, enfim. Então o Curtis, ele ficou jogando damas do outro lado da rua, né? Enquanto o Emmett e os outros meninos entraram na loja. A partir daí existem divergências nos relatos. De acordo com o que Curtis falou na época do ocorrido, os meninos estavam com o Jones, né? Que relataram que Emmett carregava uma foto da turma de seu colégio em Chicago, e falou que as crianças brancas na imagem eram suas amigas. Ele apontou uma imagem de uma menina branca e falou que era sua namorada. A Mami chegou a alegar que na carteira do Emmett, quando foi comprada, tinha a foto da estrela de cinema Red Lamar, né, que teria sido isso que ele falou. Nenhuma das testemunhas interrogadas após o crime mencionou fotografia ou atitude arrogante vindo do garoto. Ao mesmo tempo, concordaram que um garoto não identificado, que veio de fora do grupo, sugeriu que Emmett entrasse para ver a garota bonita da loja. Ou seja, a única concordância que eles tinham, né? Em 2009, o outro primo de Emmett, o Simon Wright, né, que era filho do pastor, relatou uma situação diferente em seu livro. Ele, que também estava presente, falou que não existiam fotos, muito menos desafio. Kurt chegou a se retratar do seu relato de 55 e antes de morrer, pediu desculpas a Mami Tio. É aquilo, né? Tipo, provavelmente ele relatou isso porque, né, foi levado a isso. E também eram crianças, né, cara? Sim. Tipo, né? Bom, o Wheeler Park... era interessante mostrar, né, pelo menos para os brancos mostrarem que, olha como ele desrespeita brancos, entendeu? Ele tá falando que brancos são amigos dele, ele tá falando que ele tem uma namorada branca, entendeu? Exatamente. Que nessa época era proibido o casamento interracial também, né? Exatamente. Não sei se ainda era, enfim, Jim Crow, né, provavelmente era ainda. Bom, o Wheeler Parker, ele entrou primeiro com o seu primo Emmett, não muito atrás, para comprar chiclete. Então, o Wheeler fez a sua compra e saiu, e deixou o Emmett na loja, ficando menos de 1 minuto sozinho com a Carolyn lá dentro. Então, posteriormente, apenas algumas pessoas disseram que viram através da vitrine que o único erro que o Emmett teria cometido seria... Gente, o erro dele seria ter dado o dinheiro na mão da Carolyn. Sim. Porque ele não botou no balcão, ele teve a audácia de dar o dinheiro na mão dela. Sim, encostar na mão dela, sabe? Encostou nela. Alguns ouviram ele saindo pela porta dizendo até mais. Que também era considerado desrespeitoso. Ai, mano, sério. A Carolyn foi em direção ao seu carro, passando pelo grupo de meninos negros, e segundo Wheeler, um dos garotos disse que ela estava indo pegar uma arma, o que deixou todo mundo em pânico, inclusive o Emmett. E de fato, ela, né, a mulher branca, enfiou a mão embaixo do banco do motorista e pegou uma pistola 45 do seu marido. De acordo com outras versões, inclusive de crianças que estavam próximas à loja, o Emmett teria assoviado para Carolyn nesse momento, né, que foi onde rolou, né, a treta. O Simon Wright afirmou que o assobio de seu primo
disse que ele ouviu, né? Mas ele disse que achou que o garoto queria tirar com a cara dos meninos, porque eles estavam sempre brincando. Na hora, eles repararam que foi uma situação estranha para as pessoas brancas que estavam ali, né, em torno, ficando tensos, porque Simon sabia que no Mississippi um negro nunca ia assoviar para uma mulher branca. Afinal, eles estavam acostumados a ver linchamentos e verem os cavaleiros do Ku Klux Klan cotidianamente, sabe? Um jornal local na época disse que Emmett assoviava para aliviar a gagueira. A Mami chegou a falar que ele tinha muita dificuldade em pronunciar o som de B e que então, ao pronunciar bubblegum, chiclete em inglês, ele poderia ter assobiado também. Para ajudar com a articulação de palavras, coisa que ele tinha dificuldade, a mãe dele ensinou a assobiar baixinho para si mesmo antes de pronunciar algo. Mas esse relato da Mami é, tipo, mais destruidor. Acho que provavelmente ela falou isso na época para dar uma aliviada, sabe? Mas o lance é que, tipo, teve sim um assovio, mas alguns meninos disseram que foi, tipo, pra situação, ou porque ela passou mesmo, sabe? Mas enfim, todos ouviram, sabe? Bom, o homem mais velho que tava lá jogando damas alertou pra eles que eles tinham que fugir o quanto antes por temer a violência. Então eles entraram no carro do primo, né, e tentaram correr, mas o carro era muito lento, e eles acharam que o carro atrás deles estava seguindo. Então eles tiraram o carro da estrada, entraram em uma plantação de algodão, e quando viram o outro carro passar reto, sentiram um alívio e voltaram. Chegando em casa, os primos não falaram nada pro tio, depois que o Emmett fez eles prometerem ficar quietos, porque ele tinha medo que podia ter alguma represália, né? Ficar de castigo, alguma coisa assim. Então, nesse dia, o Emmett disse que queria voltar para Chicago. E na noite seguinte, uma garota da vizinhança disse que tinha ouvido falar sobre o que aconteceu em Money e que a história estava crescendo e que, conhecendo os Bryant, ela sabia que eles não iam esquecer o que aconteceu. Então já tinha... A fofoca já estava aumentando, né? O que aconteceu. Imagina, a mulher devia estar falando já absurdos, né? Que o menino atacou ela. A Carolyn Bryant, então, ela contou para algumas pessoas da cidade que o garoto tinha feito avanços físicos e verbais. E o boato sobre essa situação se espalhou. Ou seja, né, a mulher já aumentou tudo ali, a história, já estava se colocando como, né, a vítima maior da situação. Sendo que é isso, todo mundo que relatou na época falou que ele, tipo assim, no momento que ele ficou, entre aspas, sozinho, ele ficou segundo, sabe? Menos de um minuto. Então, não teria, né, como, né? Não, mano... o Roy Bryant chegou no dia 27, depois de uma longa viagem transportando camarão pro Texas, e através de uma pessoa que passava pela loja, ele soube do que a Carolyn tinha dito pra todo mundo. Inicialmente ele ficou furioso com ela, por ela não ter contado nada pra ele, mas ela relatou posteriormente que não tinha dito nada, pois temia que o marido espancasse o menino. Então por que fez fofoca, filha da puta? Sabe? Sim. Tipo, aí é óbvio que você quer que espanquem o menino, porque senão você não tinha falado e inventado mentira. Pelo amor de Deus. Agora, né, depois que fez a merda, aí, eu tinha medo. Não foi intenção. Não foi intenção. Fui racista porque tomei remédio, né, aquelas velhas. Inclusive, gente, o livro que eu li, né, que inclusive é muito bom mesmo. Ele é um livro que, tipo, não foca, como em alguns documentários eu cheguei a ver, muito focando no crime em si, né? E, porra, é foda o crime em si, sabe? Não precisava de detalhes. Esse livro não foca tanto nos detalhes, obviamente, que ele relata isso, mas não é o foco dele. E o pesquisador, ele entrevista ela, o que dá um ódio demais, assim. Qual o nome do livro, só pra deixar aí o autor? É o Sangue de Emmett Till. Como? Cortou aqui. O Sangue de Emmett Till. O Sangue de Emmett Till. Tá. Isso. É o crime de ódio racial que chocou os Estados Unidos, né? Quem que escreveu? Timothy B. Tyson. Beleza. Fica aí a indicação, porra. Isso. Naquela mesma tarde, o Roy, cheio de fúria, questionou agressivamente vários jovens que entraram na loja. E na mesma noite, junto com um outro homem negro, o J.W. Washington avistou um adolescente negro na estrada. Roy mandou Washington pegar o garoto e colocar na carroceria da sua caminhonete, a fim de levar para a cunhada de Carolyn, que estava no mercado, onde identificasse, mas viram que era o menino errado. Tipo, pega qualquer menino negro, sabe, que você vê na frente? De algum jeito, Roy descobriu que o garoto teria assediado sua esposa, era de Chicago. Estava hospedado na casa de Mose Wright.
Algumas pessoas disseram que chegaram a ouvir a discussão entre Roy Bryant e seu meio-irmão de 36 anos, o John William Millan, que pensavam, né, em maneiras de tirar o Emmett de sua casa. 2 homens adultos, né, planejando em como espancar um adolescente. E tem um lance também da adultização das crianças De negras, meninos né? negros, né? Que é algo que existe até hoje, sabe? Até Do hoje. tipo, uma criança branca, né? Um menino branco de 14 anos é só um menino. E aí, a menina até os 40 anos, né? Não, é exatamente. até os 14, né? O homem branco é um menino até os exatamente. 30. A gente pega que tem um determinado jogador de futebol que até a galera chama de garoto, né? Menino. Enquanto uma criança negra, né, de 12, 13, 14 anos, já sabe o que faz, né? Então tem essa adultização que a gente fala. Exatamente. Bom, os primos do Emmett ouviram da vizinha que eles iam ter problemas naquela tarde e uma outra pessoa falou que os brancos iam atrás deles. Então eles decidiram que seria bom contar, né, pro tio, pro reverendo, o que aconteceu para eles levar eles pra estação e ir embora dali. Mas eles não fizeram. Então, os meninos entre seus 12 e 16 anos esqueceram de toda a confusão e foram em uma cidade próxima, em Greenwood, tomar vinho e comprar doce, voltando por volta da meia-noite. Afinal, são crianças, né, gente? Eles não acharam que fosse nada grave, né? Porque realmente não... E até então deu sabe? nada, eles falaram, deu nada, sabe? Deu nada, sabe? No dia 28 de agosto, entre as 2 e 3 da manhã, o Roy e seu meio-irmão John William Millan foram de carro atrás de alguma vingança. Vingança pelo quê, né? Pela mentira que a filha da puta... Ai, gente, que ódio, sério. Esse caso tira o pior da gente, assim, porque é absurdo. Chegando na casa do reverendo, eles chamaram ele, gritando fora da casa que queriam conversar com ele. O Mose ouviu a voz de homens brancos e chegou a pensar em pegar a espingarda no armário, mas ele preferiu vestir o seu macacão e as botas de trabalho. Ele já tinha ouvido falar superficialmente sobre a história do armazém, mas parecia tão banal que ele ficou convencido que não tinha grandes problemas, né? Sim, então, ele, no final das contas, a fofoca realmente se espalhou, sabe? Então chegou a ele, mas ele falou assim, dá em nada, sabe? E foi isso, porque é isso, né? A fofoca. Naquele momento, ele se arrependeu de não ter colocado no mesmo dia o seu sobrinho no trem de volta para sua cidade natal. E acho que é meio isso, né? A família inteira acaba se culpando por um negócio que não é culpa deles, né? Tipo, tanto a mãe dele, quanto o tio, os primos, todos acabam se culpando e não é culpa de nenhum. Cara, a família dele é um negócio que vocês vão ver principalmente na segunda parte. Na segunda parte. Daqui. Gente, foda demais, assim, sabe? Eles foram muito... Principalmente o tio dele, sabe? Porque, assim, o tio dele tava com 62 anos. Mas se vocês digitam Mose Wright, vocês vão ver que é um cara bem envelhecido, sabe? Tipo, não parece que ele tem 62, parece que ele tem uns 70, quase 80 anos. Por quê? Era um trabalhador de sol, sabe? Trabalhava no sol, dia depois dias. Trabalho de campo, cansaço, enfim, sabe? Ou seja, ele tinha uma carinha de senhor mesmo, né? E aí, o que ele fez, né, sobre isso? O Millan, que estava armado, falou para Mose mostrar quem era o nego falastrão. De imediato, pensou em ganhar tempo, para que Bobo, como ele chamava seu sobrinho, escapasse na porta de trás, falando que ele teria voltado para Chicago, né? Ele chegou a pensar nisso, só que a Elizabeth viu a movimentação, né, a esposa do Mose, e correu para o quarto dos meninos, pois naquele momento já tinha deduzido que fariam mal às suas crianças. Tentou acordar Emmett para que ele fugisse. O pastor saiu na varanda, fechando a porta de casa, né, para ver se dava tempo. Viu os homens brancos grandes com uma automática calibre 45 nas mãos. Eles forçaram passagem para dentro da casa, sem ouvir Mose tentar argumentar que o menino já estava ali. E nesse momento, Mose sentiu um cheiro forte de bebida vindo deles. Ou seja, ele viu que os caras estavam bêbados, ele não chegou nem a argumentar, os caras chegaram andando. E nessa hora também eles ficavam pedindo para que ele acendesse a luz e tal, e o Mose, para ganhar tempo, falava que não tinha luz, enfim. Perto da varanda, ele viu um terceiro homem, que, de acordo com ele, era como se não quisesse que eu ouvisse.
Logo ele deduziu que esse era negro, pois ele ficou no escuro em silêncio, né? E é aquilo, né? Que ela obedece quem tem juízo, né? Que eram funcionários, né, do Sim. cara, enfim. A casa estava completamente escura, então ela estava sendo iluminada só pela lanterna dos 2 homens brancos, né? E nesse momento, o Emmett estava dividindo a cama com outros primos, porque a casa era bem pequena, estava cheio de criança na casa, né, passando as férias. E ao todo tinham 8 pessoas ali. Eles foram de quarto em quarto e acharam o Emmett no 3º quarto, na cama que ele estava dividindo com o primo Sammy. A Elizabeth disse que ao tentar acordar ele não acordou, assim, ele demorou pra acordar, né? Ele tava com um sono muito pesado. Então os homens chegaram antes que ela conseguisse. O Sammy disse que olhou o rosto dos 2 sequestradores, reconheceu quem era, e eles falaram pra ele voltar a dormir enquanto arrancavam o Emmett da cama. Os homens brancos começaram a fazer perguntas, só que ao invés de responder não senhor e sim senhor, o Emmett era direto, né? Porque ele não tinha esse costume, então isso acabou irritando mais os 2, que começaram a xingar e falar palavrões. A tia-avó ofereceu dinheiro aos 2 para que eles fossem embora. O Roy hesitou, mas o Milan se manteve firme, recusando enquanto apressava o menino a vestir suas roupas para sair. Ele pegou uma camiseta branca, uma calça grafite e sapatos pretos. O Milan ordenou que a Elizabeth voltasse para a cama, que queria ouvir as molas rangendo para ter certeza que ela tinha ido para a cama. Para acalmar o desespero da tia-avó, o Milan falou que eles levariam o menino até a estrada, bateriam nele e deixariam ele por lá. O Moses tentava convencer os 2 a deixarem o menino lá, falando que ele era de Chicago, que ele não sabia como as coisas funcionavam na cidade, que não tinha más intenções, só não tinha muito senso, sabe? Tipo, ele não sabe como se comportar. Explicou sobre o pólio que sofreu durante a infância e questionou: por que não dar uma boa açoitada e deixar tudo como tá, sabe? Tipo, bate nele, açoita ele, mas deixa ele aqui. Porque ele sabia até que ponto podia chegar, né? Exato. Né, ele sabia que tava rolando, tipo, inclusive, a gente novamente vai falar mais pra frente do porquê que o caso dele se sobressaiu, mas tava rolando vários linchamentos, sabe? Principalmente que envolviam sobre, não, passou perto de uma mulher branca, desrespeitou uma mulher branca, sabe? Então, e eram linchamentos que não tinham culpados porque eram homens que defenderam a honra, homens que defenderam a mulher, sabe? Enfim. Exato. Nisso, Milan perguntou quantos anos o Mosey tinha. Ele respondeu que 64. Então, ele disse que caso criasse problemas, ele não chegaria aos 65. Quando foram com Emmett em direção à caminhonete, o reverendo disse ter ouvido alguém dentro do carro perguntar se aquele era o menino. Ele relatou que a voz parecia com uma voz mais leve do que a de um homem, especulando a presença de Caroline no carro, que é uma questão que fica, sabe? Não existe, tipo, nenhum deles assume, né? Ela não assume, mas porque a Caroline, né, no carro quer dizer que ela é uma cúmplice. Isso. Né? Então, e ela sempre disse que ela nunca soube de nada, né? Que ela não sabia o que eles foram fazer, etc. Eles amarraram o menino atrás da caminhonete verde sem ligar os faróis, fazendo com que quem estivesse na casa não pudesse ver se era realmente uma picape ou um carro, né, sedã. E aí, quando ouviu os pneus, né, saindo, o pastor saiu pro quintal sozinho, olhando em direção à cidade. Assim que o Emmett foi raptado, a Elizabeth correu até a casa de uns vizinhos brancos para pedir ajuda. Ainda não eram 3 horas da manhã, e mesmo com a escuridão acharam a casa da fazenda próxima, onde todos dormiam. Ela, chorando, desesperada, clamava por ajuda, mas ninguém ajudou. Ninguém levantou para ir lá ajudar ela. Sim, é isso que ela fala, que tipo, o desespero dela era isso, que ela sentia que a mulher queria ajudar, mas, tipo, ninguém poderia ajudar. E eles eram os vizinhos mais próximos, sabe? Uhum. Eles eram as pessoas que eles poderiam ajudar, enfim. Ela tava... Todos os lados dela são de completo desespero do que eu vou fazer. Principalmente porque, tipo, é uma criança que tá sobre a minha responsabilidade, sabe? Exato. Ela voltou em prantos pra casa, né? Jurando ir embora do Mississippi. E os 2 deixaram seus filhos na cama e dirigiram meia hora até a casa de Crosby Smith
E após relatar o que aconteceu ao irmão, o Moses a levou a Clarksdale naquela manhã, onde a Elizabeth pegou o trem rumo a Chicago e ela nunca mais ia voltar para aquela casa. Realmente, ela... Imagina, né? Porque aconteceu ali, ela pode acontecer a qualquer momento com os filhos dela, com qualquer Sim. pessoa, né? Só que ela acabou deixando os filhos lá porque, tipo, eles tinham como se abrigar e ela ficou num desespero porque ela também queria contar o que aconteceu e, enfim, apoiar as outras mulheres, sabe? Estavam ali. De acordo com as testemunhas, levaram Emmett ao mercado e de lá chamaram outros 2 homens negros para irem juntos. Então foram para um celeiro em Drill, outra pequena cidade próxima, em uma plantação de propriedade do irmão de Mila. Durante o trajeto, eles o chicotearam até que ele ficasse inconsciente. Um garoto negro de 18 anos, chamado Willie Reed, viu a caminhonete passando com 2 homens brancos na frente e 2 outros homens negros atrás. Ainda se especula se esses homens negros eram funcionários de Mila e se foram forçados a estarem naquela situação, mesmo que tenham negado posteriormente terem feito parte do ato de violência. O Willie relatou então que enquanto estava andando em direção à sua casa, ele ouviu barulhos de espancamento e choro vindo do celeiro e também ouviu um menino gritando: "Mamãe, me salve", enquanto ele ouvia vozes de homens gritando, xingando e dizendo: "Abaixe-se, seu bastardo negro". Preocupado, ele contou para a senhorita Mandy, que era uma vizinha, o que estava acontecendo, né? E os 2 foram pela estrada novamente até um poço de água próximo ao celeiro, mas lá eles foram abordados pelo Milan com uma pistola em sua mão, que perguntou se eles tinham visto alguma coisa, e eles com medo responderam que não. Quando o Emmett chegou no galpão, eles começaram uma sessão de tortura com o menino, em que ele foi espancado com tanta violência que lhe arrancaram um olho. Não tá claro quando eles tomaram a decisão de matar ele. O Roy chegou a contar para um amigo que chegaram a pensar em levar ele para um hospital e largá-lo na frente, mas eles perceberam que não ia adiantar nada, porque eles tinham batido tanto nele, torturado tanto, que ele não ia resistir. Então o Emmett acabou sendo executado com um tiro na cabeça. Sim. Mila mandou os homens negros limparem todo o sangue no barracão, espalhar sementes de algodão para cobrir os sinais. Depois despiram o corpo e cobriram ele com óleo. Os negros enterraram as roupas ensanguentadas do menino. Após isso, levaram seu corpo até a ponte do Bayou em Glendora, Mississippi, perto do rio Attalache. A fim de afundar o corpo de Emmett para fazer o peso, amarraram com um arame farpado em uma hélice de descaroçador de algodão. Os vizinhos negros de Roy Bryant os viram queimar algo dentro do túnel, próximo à loja, muito provavelmente o que sobrou das roupas do menino. Um jovem negro e seu pai, naquela manhã, passaram pela loja e viram a traseira da picape coberta de óleo, ao mesmo tempo que havia sangue empoçado no chão. O jovem lembrou que quando saiu da loja e seu pai comentou sobre o sangue, Milan disse que teria matado um cervo. Quando o pai lembrou que não era temporada de cervos, Milan empurrou contra o caminhão, apontou o óleo e disse: "Isso é o que acontece com pretos espertinhos." O pai se virou sem falar nada, foi embora com o menino e nunca disse ao menino que viu, né? Se era uma poça de sangue, se era um corpo, enfim. Era isso. Porque eles suspeitam que, tipo, nesse trajeto até o rio, eles teriam passado lá no mercadinho, né? Uhum. Comerciaria. Mas todo mundo com muito medo, né? Imagina. O que é que vai falar? Após levar Elizabeth até o trem, então, o tio Mose apanhou o cunhado, o Crosby Smith, antes de retornar a Money. Então, a pretensão era falar diretamente com os sequestradores do Emmett. E às 5 da manhã, em uma rua deserta, os 2 bateram nos fundos da mercearia do Bryant, sem saber se seriam recebidos normalmente ou com um tiro de escopeta. A Carolyn relatou que ouviu alguém batendo na porta, mas que ela estava sozinha com os filhos e por isso preferiu ficar em silêncio. E ela disse que escutou vozes de homens negros. Então, por volta das 9 da manhã, o Curtis Jones, que era um dos 3 primos de Chicago, né, que estava na casa do Mose, foi até uma vizinha e conseguiu fazer uma ligação para sua mãe, a Willie Mae. E ela ligou para a mãe do Emmett, né? A Mami foi com toda a velocidade de carro até sua mãe avisar sobre o que tinha acontecido. E a sua mãe avisou toda a congregação para que eles fizessem orações em nome do menino. Então aí já se espalhava, né? Em Chicago, que tem uma comunidade negra bem forte, bem organizada, né? Sobre o que tinha acontecido. Tava começando lá, né? Começando não, né? Já tava se desenvolvendo melhores tipo, negros sindicalistas, enfim, né? Movimentos negros mais estruturados.
A Mami começou um movimento que a colocou como um símbolo de coragem até o fim de sua vida. Naquele momento, ela começou a telefonar para todos os jornalistas de Chicago, que logo mandaram repórteres e apartamentos para sua mãe. E ela sabia que, tipo, jornalistas... Ela começou a falar com a imprensa negra, né, na época. Sim. Só que era um caso muito estranho, porque, tipo, Chicago não tinha isso, Sim. entendeu? Tava tendo mais no Sul. E no Sul isso não era noticiado. Exato, Encobriam, não saía né? de lá a notícia, né? Ele era tudo encoberto. Uhum. É um lance que, tipo, ela mesmo fala, assim, que enquanto... E eu vi que até no trailer do filme tem isso. Que enquanto isso estava acontecendo no Sul, ela achava que não era com ela, sabe? Uhum. Tava até longe, que veio com né? o filho dela. Exatamente. Ela era bem ciente que naquele momento não haveriam homens da lei de confiança em Mississippi, muito menos poderes federais. Então a imprensa, e principalmente os jornais negros de Chicago, era a força necessária para ajudar no então resgate de seu filho. Ela entrou em contato também com Hatfield Moody, um parente distante, mas com contatos políticos afro-americanos de Chicago. Ele se tornaria um importante assessor sobre o caso. Ela, inclusive, por ter esses contatos políticos, né, trouxe uma movimentação maior e racionalizava muito bem, ajudava a racionalizar os passos da Mami, sabe? Uhum. Pra ela saber o que fazer fazer juridicamente, né, então. E não só, mas posicionamento, porque eles sabiam que, tipo, a lei não ia resolver isso, né? Então era isso. Então, é muito louco, porque ela começou a se movimentar sobre isso, né? Sim. Enquanto isso, Tim Mose aguardava o menino aparecer na varanda com a esperança em encontrar seu sobrinho neto. Mas depois de algumas horas sem notícia, Crosby e ele foram até o gabinete do xerife no condado de LeFlore, chamado George Smith. Ele, que o conhecia bem a reputação de Joy e JW, logo deduziu que eles tinham assassinado o menino e jogaram seu corpo no rio. Tipo, isso o George Smith já tava pensando, sabe? Tipo, o cara só ouviu falar que foram lá pegar o menino na casa e ele já... falou, não, eu conheci esses dois. Esses aí... Já saía a fama. Exato. Uhum. Não encontrando nada por volta das 2 da tarde, as buscas foram canceladas. Chegando em casa, o Mose foi recebido de volta por negros da região que foram o visitar em forma de apoio, né? Porque a notícia se espalhou, inclusive pelas cidades vizinhas, e tava todo mundo meio que procurando. Mas todo mundo meio que já sabia, sabe? Que tava rolando. Eles já imaginavam, né? Já imaginavam que não ia achar o menino vivo, sabe? De acordo com a Carolyn, então, seu marido chegou em casa na primeira luz da manhã. Ele teria alegado, de acordo com ela, que teria passado a noite jogando pôquer após açoitar o menino e o deixar na beira da estrada. Enquanto o Roy dormia, o xerife e seu auxiliar chegaram e, depois de acordar, ele e o irmão Smith entraram na viatura. Na delegacia, eles relataram que tinham ouvido que o garoto fez ofensas a Carolyn e que foi pegar o menino para levar para sua esposa para que fizesse uma identificação, mas que ela teria dito que não era ele. Então, ele teria deixado o menino em frente à loja e que o Emmett achou o seu pessoal, então depois ele foi jogar cartas a noite toda. Por conta de só... Passei a noite jogando cartas, não sei falou, não é ele não, e soltei. Levei lá, ela disse que não era, larguei na frente da loja, é isso. Não sei de mais nada. Por conta de somente assumir ter pego ele, né, dizendo que ele tava no quintal da casa, né, do Sr. Mose, ou capturando sem artifício de ameaça, o Roy foi só preso e fichado. A busca pelo Emmett se tornou intensa, então na segunda-feira, dia 29, um dia depois da prisão do Roy, os apoiadores dos agressores brancos se reuniram na loja Eulalie, em Sharkey. O objetivo, claro, era não perder o controle da situação para que não atingisse toda a família. O JW, né, que era o meio-irmão do Roy, resolveu assumir a culpa sobre o sequestro, mas mantendo a história dele, né, de que eles teriam soltado o Emmett para que assim o seu irmão não falasse mais nada. É porque eles acharam melhor assim, que se o irmão dele ficasse preso e o outro solto, era muito capaz dele falar a verdade. Então, se os dois estivessem presos juntos, era mais fácil do outro controlar, já porque o Roy, ele era mais novo, sabe? E o outro, não. O outro já tinha 36 anos, sabe? Sim. 3 dias após seu espancamento, dia 31 de agosto, acharam no rio Tallahatchie um corpo inchado e desfigurado. Era Emmett, boiando em suas águas escuras logo no amanhecer.
Robert Hodges, de 17 anos, encontrou o corpo e disse que tinha visto os pés, os joelhos e percebeu que estava preso em um galho no fundo do rio, né? Ele tinha, ido pescar, aí ele viu, aí ele resolveu ver se ainda tinha corda pra pesca e depois foi falar pro pai, entendeu? Ou seja, não era algo absurdo de acontecer, sabe? Achar um corpo no rio pra ele. O auxiliar do xerife de Tallahassee foi informado então, e ele ligou para o xerife H.C. Strider e perguntou se ele tinha algum barco. Confirmando essa informação, foi para o rio com mais 2 auxiliares em direção ao local do corpo. Chegando lá, disseram que logo perceberam que era uma pessoa negra e que algo estava mantendo seu corpo debaixo da água. Os homens amarraram uma corda nas pernas do corpo do garoto e usaram o motor para mover alguns metros do rio acima até soltar o que prendia no fundo do rio. Viram que a hélice de ferro estava amarrada no pescoço do cadáver. Perceberam então que quem deixou o corpo ali tinha intenção de que ele não voltasse à superfície. Bom, a sua cabeça estava irreconhecível. Ele tinha levado um tiro acima da orelha direita. O corpo mostrava evidências de agressões, além de machucados feitos pelo arame farpado que foi amarrado junto à hélice. Ele estava sem roupas, somente tinha um anel com as inscrições LT e 25 de maio de 43. E esse anel foi recolhido como prova. O xerife disse para o tio Mose que tinham achado um corpo no rio e queriam que ele fosse reconhecer. E o amigo do Emmett, que levou o tio dele até o local, falou que o cheiro do corpo era tão forte que ele não suportava ficar nem a 2 metros de distância. O Mose percebeu também que, aparentemente, a língua do menino foi cortada e colocada novamente em sua boca e que seus genitais haviam sido decepados. Devido ao estado do corpo, eles só conseguiram identificar por conta do anel, que era do pai, que a mãe dele tinha dado antes dele viajar. A família e a comunidade negra, ao saberem da sua morte e principalmente do estado em que ele foi encontrado, ficou completamente consternada. Porque não foi só uma execução, né? Foi tortura. Tipo, é absurdo, assim, absurdo o que esse menino passou. Sim. É isso, tipo, eles estavam, entre aspas, acostumados com isso, sabe? Só que, por exemplo, apareceu o corpo de alguém, né? Tipo... Só que, por exemplo, a família do Mose Wright é uma coisa que ele fala, assim, tipo, nunca brigou com um branco, sabe? Sim. Sempre obedeceu o branco, sempre seguiu o que era a regra de, negro bom tem que ser desse jeito. E eles foram daquele jeito, então eles estavam considerados porque eles não entendiam se eles seguiam tudo certo, se eles fizeram tudo certo, o que estava acontecendo aquilo com eles, sabe? Era a aflição deles naquele momento. O agente funerário nada poderia fazer para alterar o estado do corpo, né? Não tinha o que fazer. Logo, o jeito era fazer um enterro de caixão fechado. Além disso, o xerife disse que não via razões para a autópsia. Tipo, não tem motivação, né? É isso. Mandaram a família de Emmett, que estava no estado, irem para a Igreja de Deus em Cristo, do pastor Mose, porque o enterro seria naquele dia e que se encaminhassem para o local imediatamente caso quisessem estar presentes. Ou seja, tipo, já muito queriam rápido. Abafar tudo de novo, né? Acharam o corpo, falaram, é isso, vamos enterrar. Os familiares concordaram por medo de contestarem as autoridades brancas, né? O pastor Mose começou a escrever a oração funerária, enquanto os outros preparavam as roupas para o enterro. Porque é isso, né? Tipo... Como é que eles vão questionar a polícia, né? Exatamente. Só que é o que acontece, a mãe do Emmett estava dormindo, acordou por volta das 9h30 da manhã, e ao saber da notícia do corpo de seu filho, por Curtis Jones, né, o primo do Emmett, ela se levantou e ligou para sua mãe. Ela ficou ciente sobre os procedimentos do funeral, que a deixou consternada, pois já tinha tomado a decisão que quando achassem o corpo, ele deveria ser enterrado em Chicago. Sabe? Isso daí ela nem sabia da morte, mas ela já sabia, né? Ela concluiu que o xerife Strider de Tallahassee queria o enterro imediato do menino, porque ela sabia que esse caso traria maus olhares sobre o que estava acontecendo no Mississippi. Principalmente se mais alguém visse o corpo, né? O estado que ele ficou. A mama então ligou para Crowdy Smith, né, de Summer, que prometeu levar o corpo do Emmett para ela, nem que fosse em um caminhão de gelo. Então ele foi até o cemitério e um dos auxiliares do xerife se mostrou solidário. E aí eles chegaram lá, a cova já estava aberta e o corpo também estava no caixão selado com cal. Todos estavam se preparando para enterrar ele quando foram avisados para cancelar tudo.
o tio Mose entrou em contato com o Nelson, que era um agente funerário branco que tinha 2 casas funerárias, né? Que era também separado, uma para negros e outra para brancos. Ele concordou em preparar o corpo do menino com a condição de que a vedação não seria aberta e que ninguém veria o corpo. Afinal, era a orientação das autoridades, né? O tio Mose concordou, sabendo que era algo que ele não podia cumprir. Ele falou, ele sabe, ele conhecia a sobrinha, beleza, né? ok. Eu concordo, a mãe do menino vai ir, né? Aí já é outras coisas. E aí, por conta do corpo já estar em um estado, né, de decomposição, já estava inchado por conta da água, né, porque permaneceu na água, eles não tinham como embalsamar. Então, para conservar, ele foi imerso em um tonel de formaldeído para liberar o gás dos tecidos. E era isso, eles selavam o corpo porque o cheiro era impossível. Porque sabe? ficou na água, né? Aí acelera a decomposição. E além de ter ficado na água, por ele estar com muitos ferimentos, isso piorava a situação do corpo, sabe? Sim. E aí a imprensa de Chicago estava começando a cobrir esse linchamento. E o programa I Love Lucy, que era muito popular na época, foi interrompido para falar sobre a descoberta do corpo. Toda Chicago já sabia que o corpo do Emmett estava indo para lá, né? Então, assim, imagina. Uma coisa que é interessante também, que fala no livro, é que, assim, nessa época, a imprensa que era tida como mais séria era a imprensa de jornal, né? Sim. Então, o pessoal não dava tanta ênfase ou não dava tanta importância para a imprensa da televisão. Então, esse foi um caso que, tipo, mostrou a força da televisão para a população. Nossa, né? Que interessante, não tinha pensado nisso também, porque o jornal já era consolidado há séculos Exatamente. Não, né? Mas enfim, há muito tempo. Há muito tempo. Então, esse foi um dos anos 60, né? Foi, tipo, nem todo mundo tinha televisão, mas agora, nos anos 60, começa, anos 55, né, na verdade, mas a televisão começa a ficar muito mais popular, né? Mas era só em todas entretenimento, as casas. né? Exatamente. Então, quando interrompe o I Love Lucy pra anunciar que um corpo de um menino negro foi encontrado lá, tipo, começou a causar uma comoção que começou a ficar maior do que eles imaginavam, né? Na sexta-feira, dia 2 de setembro de 55, Mami chegou na estação ferroviária, juntamente com uma multidão que se aglomerava. Devido à fraqueza, Mami teve que chegar a uma plataforma do trem com uma cadeira de rodas, né? Porque ela tava, tipo, sem comer, muito fraca, enfim. Lá ela gritou: Senhor, você me deu seu único filho para remediar uma situação. Mas quem sabe se a morte do meu filho único poderá levar o fim dos linchamentos. Ou seja, ela tinha um propósito ali, sabe? Isso é muito foda, assim. Que é aquela coisa, né? Não deveria acontecer com ninguém, mas já que aconteceu, eu vou fazer disso uma guerra, né? Contra isso. E fazer questão de que não aconteça mais, né? Sobre essa onda de linchamentos que tava rolando, principalmente sobre garotos negros, assim, sabe? E uma coisa também que eu tava lendo é, tipo, que a imprensa, assim, quando viu, ela chegou falando, falou, ai, é muita algazarra, ela exagerou, mas era um momento que ela conseguia falar, sabe? Sim, tudo que isso. estavam todo mundo prestando atenção nela, né? Exato. Era o único momento que ela ia ter voz. E falaram, ela exagerou e aí é um ponto que depois vai retomar e ver como é um absurdo, assim, porque na época criticaram muito e acharam exagerado a maneira que ela reagiu, porque ela se jogou no chão, sabe? Coisas do tipo, né? Então, é isso, sabe? E aí mais pra frente questionam porque ela não reagia do jeito que eles queriam, enfim. Sim. Ao ver o caixão do seu único filho, Mami desmaiou. O tio Crosby Smith, que chegou junto ao caixão, puxou o assessor Hatfield Moulty, né? O tio Crosby é o outro que morava, né? No sul. Ele chamou o Hatfield de canto e recomendou para que ninguém abrisse o caixão e muito menos deixasse a Mami ver o garoto naquele estado, né? Porque ele tinha visto, né? O Moulty disse que acabou por incentivar Mami a, sim, abrir o caixão e mantê-lo aberto, mas que era uma decisão que somente ela poderia tomar, né? Porque o Moulty, ele era aquele assessor, então ele ouviu isso e ele falou assim, beleza, mas, tipo, a galera não vai entender o quanto que isso é grave se não virem ele. Né? Exatamente. Antes de chegarem à casa funerária, a Rainer, o caixão, então, não poderia ser aberto, pois o agente funerário tinha sido proibido, e que esse seria o procedimento correto, pois todos assinaram documentos comprometendo a não abrir. Então a Mami pediu um martelo ao Sr. Rainer, dizendo que se ele não abrisse, ela ia abrir de qualquer jeito, afinal, ela não tinha assinado nada.
é isso, né? Tanto que o tio Mose tanto concordou, porque ele sabia, né? Já conhecia a peça, falou, beleza, pode, né? Vai, confia sim que ninguém vai abrir. Então, o Rainer aceitou o pedido da Mami, que, né, senão ela ia dar uma martelada nele também. Né? Não duvido. E antes de mas sair... o pior é que ela fala que ele foi muito educado e, sabe, tudo mais. Só que a questão é que, tipo, ela tinha uma meta ali, sabe? Exatamente. Então, antes de saírem da estação, um dos familiares avisou o repórter da revista Jet que estavam a caminho da casa funerária, e assim o jornal mandou um fotógrafo para lá. Na esquina da casa funerária, todos começaram a sentir o cheiro desagradável, né? Então, já dentro montaram tubos aspersores de desodorante para encobrir o cheiro, o que não resultou em nada. O Rainer falou para a Mami aguardar enquanto eles preparavam o corpo, mas ela insistia em ver seu filho do jeito que ele chegou. Os homens da família tentaram impedir que ela visse o menino naquele estado, mas a Mami falou para soltarem porque ela não ia desmaiar, afinal, a partir dali ela tinha um trabalho para fazer. Ali ela já tava resignada, né? Tipo, já tava... Exato. E é isso, muitas vezes, né, no futuro ficam chamando ela de fria, né? Mas não é que ela tava realmente com esse questão de objetivo, porque ela não chorava tanto, porque ela, sabe? Eu acho que aquela coisa tão absurdo, né? Que, tipo, ela engoliu tudo, né? E falou, não, eu preciso ser racional pra saber o que fazer daqui pra frente, né? Exato. À primeira vista, o corpo nem parecia humano, e percebi que aquele corpo tinha sido meu filho, escreveu Mami. Mano, é muito triste essa frase dela. Sim. Ela viu a língua dele, o olho caído fora da órbita, quase em sua bochecha, e o outro olho havia sumido. O nariz parecia ser de carne moída, e os dentes de seu filho, que ela achava tão lindos, só tinha restado 2. Suas orelhas também tinham desaparecido e tinha um buraco em sua têmpora que ela conseguia ver até o outro lado da cabeça. E lá ela descobriu que os assassinos pegaram um machado e acertaram em sua cabeça. Então seu rosto e a nuca haviam sido separados. A visão de horror gerou uma conclusão para a Mami que aquele era realmente o corpo de Emmett. Né? E ela reconhecer esse corpo, imagina a dor, né? Nossa, que horrível, cara. Sim. Não recomendo, mas... Não. Quando a gente vê pesquisas sobre o caso do Emmett Till, foram fotos que foram extremamente populares na época. Porque é isso, sabe? Então, se a gente digita o caso, já logo aparece. Novamente, não recomendo. Mas é surreal, assim, sabe? Porque realmente não parece humano. Não. É horrível. Mas é aquela coisa, né, gente? Não é que nem hoje em dia que vazam foto de gente morta, né? É que na época teve um simbolismo essas fotos serem vinculadas. Exatamente. Sabe? A própria Mami não era o gore pelo gore, que é uma coisa que a gente não gosta também, sabe? A gente não concorda, inclusive. Ela queria que vissem que, olha o que fizeram com o menino, sabe? Uma coisa política mesmo, sabe? Para as pessoas entenderem a extensão, né, da tortura que ele sofreu. O agente funerário questionou se ela ainda assim queria o funeral com o caixão aberto. E ao perguntar se ela queria que fizesse algo no rosto dele, para não ficar tão explícito, a mãe disse para deixar do jeito que estava, para todos verem o que ela viu. O Rainer, né, que era o cara que cuidava da funerária, tomou a liberdade de então fazer uma pequena preparação. Costurou a boca para esconder a língua, removeu o olho pendurado, fechou as pálpebras. Mami disse ao Sr. Rainer que ele tinha feito um bonito trabalho. Ele colocou o caixão dentro de uma caixa hermética com tampa de vidro para conter o odor. Ou seja, ele deu, tipo, aquela coisa, ele entendeu lá dela, só que ele tentou dar uma dignidade, sabe? Sim, exatamente. Em sua dor e indignação, então, a Mami ligou para o Chicago Defender, que era um dos principais jornais negros do país, e ela também ligou para as revistas Ebony e Jet, dizendo aos repórteres que queria que o mundo visse o ato bárbaro cometido contra o seu filho por homens brancos no Mississippi. Dezenas de milhares de pessoas se enfileiraram na rua em frente ao necrotério para ver o corpo do Emmett, e ela falou sobre a sua decisão de deixarem ver. Não havia como eu descrever o que estava naquela caixa, de jeito nenhum. Eu só queria que o mundo visse. Essas são as palavras dela. E o pastor da região, então, disponibilizou a igreja para a visitação do corpo naquela mesma noite. Fazer um funeral como a gente faz aqui, né? Que lá, normalmente, o funeral é numa casa, né, da pessoa e tal. E não tem a presença, né? Às vezes, geralmente não tem a presença do corpo. É depois, né, que é enterrado, fazem o funeral.
E aí eles fizeram questão, ela disse, não, eu quero que todo mundo veja o que eles fizeram com o meu filho. E assim, é chocante, gente, é sério. E Não, tipo... assim, nossa, é muito horrível. E tem um lance também do rolê das igrejas, né? Sim. Negras norte-americanas na época também serem um espaço político, né? Porque sim, de organização, né? Exatamente. A gente fala muito sobre a questão de igreja enquanto implementação do que envolve a religião, sabe? Forçada e tal, mas na época a igreja não era um lugar para questionar a religiosidade, mas era um espaço onde as pessoas negras elas poderiam discutir política mesmo, sabe? Sim. Falar sobre o que elas sofriam, né? E organização popular, né? Tipo, social também. Enfim, muitos projetos. King era pastor, enfim. Exato. E muitos projetos eles conseguiam fazer, né? Por conta dessa organização das igrejas. Porque se dependesse do poder público, não tinha nada, né? Então, o pouco que eles conseguiam era por conta das igrejas. E a gente vai encerrar aqui, gente, hoje. Na semana que vem, como a gente comentou, vai ter muito mais sobre essa luta da Mami, né, e do resto da família, para que isso não acontecesse mais com ninguém, né, e tentar justiça, né, pelo que o Emmett passou. Então ainda tem bastante coisa pra gente comentar. É uma história, a história da Mami, assim, eu acho que vai ser focado nela o filme, né? O filme, né? O filme vai mostrar essa luta dela, porque é o que eu acho interessante, sabe? Acho muito complicado quando a gente pega esses casos, assim, de extrema violência e fica, tipo, repetindo o que aconteceu, sabe? Porque é uma dor mesmo, gente. Sim. Não é fácil. Mas a luta dela é muito bonita, saca? Sobre o que ela fez. E, velho, exigiu muita força, sabe? Exatamente. Nossa, essa mulher é incrível mesmo. E é isso então, gente. Na semana que vem a gente volta com a parte 2 e vamos para os comentários do último episódio. Vamos lá, galera. Que foi o do Ronald Biggs. Sim. O Ronald Biggs, gente, que figura. Eu vou ler o comentário da Vitória Cabral, que falou: gente, fiquei com pena do Biggs preso. Não podiam ir com ele no pub comprar uma cervejinha. Eu também, cara. O cara voltou pra Inglaterra pra ir num pub tomar uma cervejinha e nem isso conseguiu, né? Porra, foi preso na hora. Deixa o velhinho ir lá tomar uma cerveja, pô. Não custa nada. Exatamente. Eu queria falar tanto pra Nívia Oliveira quanto a Gisele Dantas que o mais interessante desse episódio é o sotaque britânico perfeito da Jéssica. E que as pronúncias da Jéssica já viraram patrimônio imaterial desse podcast. Eu amei o patrimônio imaterial. Gente, é isso, entendeu? Diferentemente de todos os podcasts onde as pessoas são muito influentes em inglês. São muito fluentes, né, amiga? Não influentes. Não, porque assim, acontece que Bruna e Fabi sabem muito inglês. Não, a sei. Minha Não, assim... Não, você consegue ouvir, amiga. Eu entendo, mas eu falo. Aí elas ficam mandando assim, tipo, podcast. A única coisa que eu falo, tem português? Não, então continua em seu assunto. Vou me retirar. Não, mas o melhor é que a Jéssica, com o nome próprio, não é só pronúncia em inglês, não, gente. É tipo o episódio da menina que ela chamou de Sheila, o episódio de Sheila. Shelia. E o Biggs, era a Sheila. E o Biggs, várias vezes você falou Briggs, e eu fiquei pensando no dublador, o Guilherme Briggs. Eu pensei Guilherme Briggs, gente, desculpa. Achei que eram parentes. Minha cabeça. E eu nem corrigi, porque eu achei engraçado. Vou deixar a Jéssica chamar o cara de Briggs. Tadinho do Guilherme Briggs, cara, sofreu essa semana aí. Os otakus são foda, né? Gente, tadinho do Guilherme Briggs. Sinceramente, o otaku é uma merda. Né? É isso, tem que acabar o otaku, acabar o nerd, acabar o gamer, tudo essa porra aí. Não, eu acho que a partir de olhos de Guilherme Briggs não faça mais trabalho pro otaku, entendeu? Não dubla anime, só de punição. Coitado, eu acho que ele vai pensar 2 vezes. Apesar que eu acho ele tão bom dublando anime, mas coitado. Ele é bom dublando tudo, né, cara? O cara é muito bom. Bom, gente, a Jéssica, as pronúncias, né? Vocês já sabem. Que bom que vocês gostam. Não vai mudar, não. Que bom que vocês gostam. A não ser que vocês me paguem um puta curso de inglês. Ai.
Bom, deixa eu ver. Eu vou ler da Mari, que eu gostei, a Mariane, porque ela falou assim: adorei o episódio de hoje, muito triste porque não deixaram o velhinho morrer em paz. Eu fiquei muito triste no final também, coitado, cheio de problema de saúde. E nem assim deixaram o velhinho morrer. Tipo, cara, o cara só foi. Assim, ele só foi o Uber do motorista de trem que nem foi motorista, sabe? Uhum. E se fudeu. E se fudeu. Esse caso é isso, né? É uma coisa. A Jade, que eu adorei a roupa dela, que é Jedi Like My Mother Before Me. Ela falou assim que eu sou o Mike e o meu pai é um ladrão. Eu canto assim pra minha mãe desde que ela me contou a história. Que ela morre de rir. Essa história toda do Biggs é mais épica ainda do que eu conhecia. Que figura, sim, gente. Muitas coisas aconteceram. Sim. Ai, gente, mas é isso. Obrigada pra todo mundo. Comentem aí os episódios também, que a gente adora ver os comentários de vocês. Manda e-mail pra gente com historinhas de medinho pra Fabi, com creepypasta, com indicação de caso, com comentário, com qualquer coisa. A gente adora receber e-mail de A vocês. gente adora e-mail, adora comentários. Adoramos. A gente adora ler e ficar confusa com tanto comentário quando vocês mandam. Sim, também. E se você quiser, a gente ainda precisa do seu apoio, então entra lá no nosso site milcrimes.com.br. Esse é o e-mail, é milcrimes.gmail.com, tá, gente? No nosso site você vai ter as formas de apoio, e aí você, acima de R$15 mensais, você escuta as gravações ao vivo do episódio principal, toda segunda-feira. Escuta aí a gente errando, escuta a gente fofocando antes de entrar. Contando coisas do bastidores, o que nós vamos fazer. E comentem aí o que vocês acham da live aí que eu tô planejando. Que eu quero sugestões de vocês também. E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Acho que não, amiga. É isso. Fiquem atentos pro próximo episódio. Fiquem ligados, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.